Olá, bem-vindo ao Estudo em Casa, a mais uma aula de História e Cidadania. Na aula de hoje vamos falar sobre a ciência e a técnica. Antes de recordarmos esta época, vamos começar no século V, vamos recordar a aula anterior. Eu gostava que tu percebesses uma pequena questão. Vou aproveitar para escrever um pedacinho aqui no quadro, neste nosso quadro, e tentar explicar-te que nós estamos a olhar para a matéria de uma forma ligeiramente diferente daquela a que estás habituado. Normalmente estás habituado, quer estejas no 7º ano, quer estejas no 8º ano, a ir por épocas históricas, a estudar, sei lá, vou relembrar século V, o Império Romano, queda do Império Romano, depois a Idade Média, e em relação a cada uma depois da Idade Moderna, por aí fora, em relação a cada uma dessas épocas, estás habituado a pegar na época, Idade Média, e ver política, sociedade, economia. Agora, espero que já tenhas percebido, e já estamos na nossa 4ª aula, que nós estamos, e também fruto destas contingências, de estarmos 7º e 8º ano e de termos que pôr mais matéria em menos aulas, estamos a pegar na matéria de uma forma ligeiramente diferente. Então, nós começamos com século V, vamos até ao século XIX, falamos de várias coisas aqui no meio, falamos da Idade Média, falamos do Renascimento, falamos do Antigo Regime. E em cada aula, como já deves ter percebido, nós percorremos esta linha temporal. Em cada aula, nós vamos do século V até ao século, às vezes não é bem ao XIX, até ao século XVIII, e temos um tema, digamos, para cada aula. Só espero que te lembres, na primeira aula falámos sobre o poder, quem é que tinha o poder. Portanto, na primeira aula falámos de política. E percorremos século V, queda do Império Romano, Idade Média, Renascimento, descobrimentos, Antigo Regime, Revolução Francesa. Como é que o poder é exercido? Quem é que tem o poder? Quem é que manda? Que leis é que faz? O poder está todo nas mãos da mesma pessoa? Está tripartido? Está dividido? Como é que isto é feito? Na segunda aula falámos da sociedade, também voltámos na segunda aula, regredimos ao século V, falámos da sociedade na Idade Média, quem é que manda, uma sociedade tripartida, hierarquizada, estratificada, passámos pelo surgimento de um grupo social que foi a burguesia, passámos pelo iluminismo, que foi extremamente importante, e continuámos também até à Revolução Francesa. Na terceira aula, que foi a aula passada, falámos de economia, extremamente importante, o motor das sociedades. O que é que se faz? Quais eram as atividades produtivas a que se dedicavam no século V, na Idade Média, na altura dos descobrimentos e também do Renascimento? A economia do Antigo Regime, uma economia mercantil, uma economia já voltada para o grande comércio internacional, e a industrialização que aconteceu primeiro em Inglaterra, século XVIII, até chegar depois ao século XIX. Já sabes que, chegando ao limiar do século XX, depois terá a matéria que vais dar depois quando chegares ao 9º ano. Agora, o que eu quero que tu percebas, na aula de hoje vamos falar, como já deves ter percebido, em ciência e técnica. E falaremos nas outras aulas de outros temas, porque todos estes aspectos fazem parte de uma sociedade. O que eu quero que tu percebas é que estes aspectos não são estanques. Ou seja, nós não falamos de poder e o poder foi aquilo, ou falamos de sociedade e a sociedade ficou lá. Não. Eu quero que percebas que eles influenciam-se mutuamente. Por exemplo, a economia influenciou a economia da Revolução Industrial, influenciou nitidamente o poder e a política, influenciou as leis que se fizeram, influenciou a forma como se vivia em sociedade. E quero que percebas que aquilo que vamos falar hoje, a ciência e a técnica, vai ter uma ligação direta e imediata, primeiro com a economia, mas também com a sociedade e depois com o poder. Todos estes aspectos se cruzam e entrecruzam numa sociedade. Mas espero que percebas que estamos a falar desta linha temporal e nestes aspectos. Ora bem, depois de esclarecer isto contigo, que já queria ter esclarecido isto contigo desde as primeiras aulas, vamos recordar então a última aula, e a última aula foi fundamentalmente economia. Começámos século V, temos aqui uma imagem que corresponde
a uma cidade do Império Romano. A economia do Império Romano era uma economia essencialmente urbana, comercial e monetária. Urbana porque ela era feita essencialmente nas cidades, comercial porque eles praticavam comércio, comércio não só por terra, mas também por mar, principalmente no mar Mediterrâneo, entre os vários pontos do Império Romano. Monetária, isto é muito importante. A economia do Império Romano já usava moeda, havia várias moedas cunhadas no Império Romano. Esta economia florescente, que era uma economia florescente no Império Romano, com as invasões bárbaras e com a queda do Império Romano, deu origem a uma economia de subsistência que vai existir por 700 anos, mais ou menos, na Europa, desde o fim do Império Romano até ao começo de algum desenvolvimento no século XII. É uma economia de subsistência em que se vive essencialmente na terra, em que cada pessoa vive num regime de servidão, chamávamos-lhe até servidão feudal, ao senhor dono da terra, em que os reis faziam doações de terras aos senhores de sua confiança para manter as terras protegidas, para manter as terras cultivadas, para manter as terras com população, mas que as pessoas tinham muito pouca hipótese, de melhorar algo a sua vida. Nos séculos XII e XIII, como vimos na aula passada, e graças aos progressos técnicos dos quais vamos falar hoje, a agricultura desenvolveu-se bastante. E este desenvolvimento da agricultura vai permitir uma maior resistência da população, uma maior taxa de sobrevivência da população, vai permitir uma melhor alimentação da população e tudo isto vai desenvolver bastante a população na Europa. Vai desenvolver também a economia, vai fazer com que as pessoas tenham excedentes agrícolas. Esses excedentes são levados primeiro para as pequenas vilas, que depois se transformam até algumas em grandes cidades e são vendidos em mercados e feiras. As cidades começam a desenvolver-se cada vez mais e passamos de uma economia de subsistência, onde aquilo que se produz é exclusivamente para consumo próprio, a uma economia de mercado, onde se produz, serve para consumo próprio, mas sobra e os excedentes vão ser usados no mercado em trocas. E também, algumas já, com o uso da moeda. Os séculos XVI, XVII e XVIII vão ser séculos de grande desenvolvimento do comércio. Se o século XIII tinha sido algum desenvolvimento da agricultura, os séculos XVI, XVII e XVIII vão ser séculos de grande desenvolvimento do comércio. Primeiro porque esse desenvolvimento do comércio, como vimos, já começa no século XIII, mas porque, devido aos descobrimentos portugueses e devido também aos países que se seguem a Portugal no grande comércio ultramarino, a Espanha, a França, a Inglaterra, a Holanda, é exatamente uma altura de economia mercantil. É uma altura onde, baseado no desenvolvimento do comércio, há cidades que enriquecem e há países também que enriquecem bastante. Esta economia do antigo regime é fundamentalmente uma economia mercantil, uma economia baseada no grande comércio internacional. Reparámos também que esse grande comércio internacional permitiu o desenvolvimento de várias cidades e vários países. Um dos países que se destaca, principalmente no século XVIII, é a Inglaterra. E é a Inglaterra que vai ser protagonista de uma das grandes revoluções do século XVIII, que é a Revolução Industrial. Nós temos falado bastante, e agora aqui vou parar só um bocadinho, temos falado bastante também em revolução. Revolução Francesa, Revolução Industrial, vários tipos de revolução agrícola, revolução dos transportes, em vários tipos de revoluções. E espero que percebas o conceito de revolução. A revolução é algo que acontece não por um fator só, é algo que acontece quando vários fatores se conjugam, acontece e nós normalmente fica marcado no tempo, mas a revolução vai ter consequências durante os tempos que vêm. A revolução é algo que acontece, que nós podemos marcar, olha a Revolução Francesa, olha a Revolução Industrial, olha a Revolução dos Transportes, mas que depois acaba por ter consequências ao longo da história. Portanto, este conceito de revolução, algo que muda completamente a vida das pessoas e que nós escolhemos uma data, foi a partir daquela altura, mas que o processo tem de ser sempre este presente. Não é só, olha, foi naquele dia, a Revolução Francesa aconteceu em 1783. Não. Houve uma série de fatores que conduziram a que isso acontecesse. Há um dia em que nós marcamos um acontecimento qualquer que marca a Revolução, mas depois as consequências que vão surgir nos anos seguintes. Então, esta Revolução Industrial
Antes da Revolução Industrial tínhamos uma economia de subsistência, onde, em termos de agricultura, se trabalhava nos campos abertos, os chamados open field, em que cada pessoa tinha o seu pedacinho de terreno, o trabalho no campo era feito de uma forma manual e a paisagem era uma paisagem natural, ou seja, uma paisagem não modificada pelo homem ou muito pouco modificada pelo homem. Passamos então, depois da Revolução Industrial, e neste caso especificamente da Revolução Agrícola, a uma produção intensiva nos campos, em que o campo aberto, o open field, vai dar lugar ao campo fechado através das enclosures, do emparcelamento das terras, à introdução das máquinas na agricultura, que vão permitir uma produção intensiva, seja do que for. E repara o que é esta economia de mercado, a diferença com a economia de mercado. Quando nós temos uma pequena propriedade, nós produzimos um bocadinho disto, um bocadinho daquilo, um bocadinho do outro, porque estamos a pensar, é o que chega para nós. E quando nós temos um grande campo e quando nós vamos plantar em grande quantidade, nós não estamos a pensar, porque ninguém vai comer aquilo tudo. Estamos a pensar a agricultura de uma forma diferente. Estamos a pensar em termos de mercado. Eu vou produzir isto tudo para vender, para movimentar a economia. E há já uma paisagem modificada. Modificada pelas máquinas que entram na agricultura, mas modificada também porque o próprio homem mexe na estrutura, naquilo que nós chamamos quase a estrutura fundiária, a forma como a terra está dividida. Na indústria também houve muitas alterações com a Revolução Industrial. Passou-se da manufatura, portanto, do artesanato, do fabrico manual da peça, em que cada peça é única, em que quando se produz uma peça, mesmo que façamos uma peça igual, ela não sai exatamente igual, o artesanato. Passamos da manufatura, com a introdução da máquina, à maquinofatura, à chamada produção em série, da qual depois ouvirás falar. Passamos do trabalho na oficina, à pequena oficina de cada artesão, para o trabalho na fábrica, a grande unidade industrial que é a fábrica, onde estão as máquinas, onde estão as pessoas. E o artesão, que tem um trabalho quase de artista, aliás, a palavra artesão é o dono da arte, o artesão é o dono da arte, é o que desenvolve uma determinada arte. O artesão, que é um pouco o artista, passa a ser o operário. O operário que trabalha na fábrica, que trabalha muitas vezes depois na linha de montagem e que vai fazer parte desta grande cadeia que vai ser a Revolução Industrial. Ora bem, e nesta aula então já te dei um toquezinho, que íamos falar da ciência e da técnica. Eu gostava que tu ficasses a pensar qual é que é o papel da ciência e da técnica na evolução das sociedades. Qual é que tem sido o papel da ciência e da técnica? Será que são as sociedades que evoluem e depois desenvolve-se a ciência e a técnica? Ou será que são determinados inventos, determinados descobrimentos, determinadas aplicações técnicas que vão fazer com que a sociedade se desenvolva? Será que a humanidade alguma vez conseguiria desenvolver-se sem ciência e sem técnica? E isto implica uma ligação muito direta com os cientistas, com as universidades, etc. Vamos tentar descobrir hoje que papel é que a ciência e a técnica tiveram no desenvolvimento das sociedades. Vamos olhar aqui umas imagens que chamarão a atenção entre o que foi o passado, mas não um passado muito longínquo, atenção, um passado aqui no máximo um passado de 200 anos, e o presente, onde temos aqui a locomotiva, e repara que a locomotiva não é o comboio, a locomotiva é a máquina que depois puxa as carruagens e o conjunto da locomotiva com as carruagens constitui o comboio, a locomotiva e o TGV dos nossos dias, o comboio de alta velocidade, o trabalho da terra manual com o auxílio de animais e, por outro lado, hoje em dia, o grande caminhão-tiro que transporta as mercadorias de um lado para o outro, o cultivo da terra com um arado de madeira, já com a introdução do ferro, mas de madeira, e o cultivo ali naquela figura, um processo de cultivo na Rússia, com os tratores e com a mecanização da agricultura. Aqui, como vamos ver, foi a primeira máquina de semear inventada, foi inventada por um senhor chamado Jethro Tull, a máquina de semear, e ali a grande ceifeira mecânica. Vamos verificar que estes progressos e inovações técnicas que eu te mostrei começaram bem cedo, começaram com pequenos inventos, com pequenas modificações do cotidiano que ocorreram nos séculos XII e XIII. Primeiro, o arado. A descoberta do arado foi fundamental. O arado é fundamental para a agricultura, para revolver e arejar as terras. A charrua, para desbravar a terra, para preparar a terra
para a sementeira. A rotação trienal de culturas, já tínhamos falado dela na aula passada, extremamente importante, permitiu dividir a terra em 3 partes, deixar uma parte com culturas de inverno, uma parte com culturas de verão e outra parte em pousio, e também uma utilização mais eficaz da água, através do uso da nora e do moinho de água. Estes progressos técnicos originaram, como vimos já na última aula, um aumento da produção agrícola e, consequentemente, um aumento da população e uma maior resistência das populações nos séculos XII e XIII. No entanto, neste período, também houve um grande desenvolvimento dos transportes marítimos. Não foi só da agricultura. Houve um grande desenvolvimento dos transportes marítimos que permitiram não só os descobrimentos portugueses, por exemplo, como também a navegação nos rios. E a navegação nos rios é extremamente importante para o comércio nas cidades. Passou a usar-se a vela, passou a usar-se o leme fixo à popa. O leme fixo à popa é extremamente importante porque permite uma maior navegabilidade. Permite, por exemplo, as manobras com os navios, que são uma coisa complicada, e o leme fixo à popa permitiu fazer com mais facilidade as manobras com os navios. Elas foram extremamente importantes, quer no grande comércio marítimo internacional, quer também no comércio entre cidades, que era muitas vezes feito através dos rios, que se tornaram bastante mais navegáveis. Sem dúvida que a expansão portuguesa depois, utilizando estes descobrimentos e estas inovações técnicas de que eu acabei de falar, veio, sem dúvida nenhuma, abrir novos horizontes e trazer um grande progresso científico à Europa e ao mundo. Temos aqui um exemplo da bússola, um exemplo dos mapas, que se desenvolveram bastante nesta altura, um exemplo da caravela portuguesa, com a famosa vela triangular, e um exemplo de um astrolábio. Alguns instrumentos que foram usados na navegação, mas outros também. O sextanto, o quadrante, a balestilha, todas estas inovações, muitos conhecimentos que foram usados nesta altura tinham ficado na Península Ibérica. Lembras-te da nossa primeira aula, desde o tempo dos muçulmanos? E foi o nosso contacto muito próximo também com muçulmanos que permitiu desenvolver bastante as artes de navegar. Mas os descobrimentos portugueses vão ter uma influência fundamental no desenvolvimento da ciência e da técnica. E porquê? Porque vão desenvolver o espírito crítico, a observação, vão permitir chegar a sítios que nunca ninguém tinha chegado, descobrir novas raças de pessoas, novas frutas, novas comidas, novos animais que nunca ninguém tinha visto. Obrigou para navegar, a usar imensa matemática, a fazer contas, a olhar para as estrelas, a usar a geometria, a fazer quase que equações e proporções para tentar descobrir onde é que se estava. O desenvolvimento dos mapas e, acima de tudo, este espírito crítico e esta observação baseada na natureza. O duvidar de tudo e o experimentar primeiro para verificar se funciona. O conhecimento baseado na experiência, aquilo que nós chamamos de conhecimento empírico, ou seja, um conhecimento baseado mesmo. Eu fui lá, eu vi, eu experimentei, então eu sei de certeza que é assim. E isto é em grande parte, como vamos ver num videozinho agora a seguir, grande parte o método científico. Vamos ver este nosso primeiro vídeo, que nos mostra, essencialmente, aquilo que acabámos de falar agora. Os avanços da ciência moderna e da técnica. A ciência moderna teve o seu primeiro grande impulso com o Renascimento. Mas foi nos séculos XVII e XVIII que se consolidaram as suas bases. O filósofo inglês Francis Bacon desenvolveu o método experimental ou científico, cujos fundamentos ainda hoje são utilizados nas ciências exatas. Para Bacon, o cientista deveria observar os fenómenos, definir o problema e propor uma hipótese de resolução. A teoria deveria ser validada através de repetidas experiências. Só depois era possível chegar a uma conclusão e à formulação das leis gerais que explicassem os fenómenos observados. Por outro lado, o filósofo e matemático René Descartes apresentou a dúvida metódica. Um processo que permitia provar a existência de verdades absolutas, verdades sobre as quais não havia quaisquer dúvidas. O método experimental e a dúvida metódica contribuíram para o avanço da ciência, com repercussões até à atualidade. Os avanços técnicos da óptica, como por exemplo a invenção do microscópio,
da luneta astronómica ou do telescópio. Beneficiaram áreas como a medicina, as ciências naturais e a astronomia. Verificaram-se também progressos científicos, como os estudos de Harvey sobre a circulação sanguínea no corpo humano. Surgiam também novas disciplinas científicas. Em França, Lavoisier fez nascer a química com os seus estudos sobre o ar e a água. Em Inglaterra, Isaac Newton lançou as bases da física atual com a descoberta das leis da gravidade e elaborou as teorias da dispersão da luz, comprovando-as na sua célebre experiência com um prisma. O progresso da ciência não estava confinado ao laboratório. Este foi também o período das primeiras grandes viagens exploratórias dos oceanos. As expedições científicas trouxeram avanços notáveis para os estudos geográficos e para as ciências naturais. Destacam-se as expedições de James Cook, do Pacífico Sul até ao Oceano Glacial Antártico, e de Bering, que chegou ao extremo oposto, alcançando o Ártico. Os polos estavam finalmente alcançados e, com eles, os lugares mais inóspitos do planeta. Em síntese, os séculos XVII e XVIII assistiram a uma revolução científica na Europa, baseada no método experimental do filósofo Francis Bacon e na dúvida metódica do filósofo e matemático René Descartes. Verificaram-se progressos técnicos e científicos em áreas como a medicina, as ciências naturais, a astronomia, a química e a física. Foram também efetuadas as primeiras grandes explorações científicas responsáveis por avanços notáveis nas ciências geográficas e naturais. Portanto, já vimos aqui no nosso vídeo grandes mudanças que aconteceram nesta época e vamos continuar. Vamos ver alguns casos específicos, principalmente em Inglaterra, como nós já vimos na aula passada. Foram fundamentais todos estes avanços técnicos para que tivesse acontecido a Revolução Industrial. Aqui temos a máquina a vapor que foi inventada por Thomas Newcomen em 1712. Esta máquina a vapor é depois aperfeiçoada, mas conseguia, através da força do vapor, impulsionar o funcionamento de uma qualquer estrutura. Normalmente funciona quase como, às vezes digo, muito parecido com o funcionamento, o princípio quase de uma panela de pressão. A acumulação de vapor e a libertação desse vapor, depois através de tubos, permite acionar o funcionamento de qualquer engenho que seja colocado na outra extremidade. Esta máquina a vapor beneficiou essencialmente a Revolução Agrícola e Industrial porque ela foi aplicada quer aos instrumentos agrícolas dos quais já falamos, quer também às máquinas, no início nas indústrias de lanifícios e nas indústrias metalúrgicas. Não sei porque é que isto está. Já tinha falado ainda há bocadinho nesta máquina de semear, foi inventada por este senhor, Jethro Tull, em 1701. Foi fundamental, por exemplo, para estimular o aumento da produção, foi fundamental para tornar mais racional e mais produtivo o trabalho nos campos. Por outro lado, há alguns inventos também que beneficiaram a Revolução Industrial. Aqui a lançadeira volante, que foi inventada em 1733 por John Kay. A fiação dos tecidos passou a ser bastante mais rápida e a ocupar muito menos mão de obra. Nunca te esqueças que nesta, digamos que racionalização do trabalho, cada invento permite tornar a empresa mais produtiva e substitui muitas vezes o trabalho de muitos homens. E ali temos um exemplo da Waterframe, uma máquina de fiar movida a vapor, que foi inventada em 1764 por Richard Arkwright. Estas invenções no setor têxtil permitiram desenvolvê-lo bastante. Agora, vamos ver outro pequeno vídeo que nos vai permitir compreender bastante melhor todas as inovações que permitiram o avanço da industrialização. A industrialização e os avanços da ciência e da técnica, as alterações ao cotidiano. A máquina a vapor, desenvolvida pelo escocês James Watt, marcou o arranque da Revolução Industrial na segunda metade do século XVIII. Durante décadas, foi esta a força motriz que, utilizando a hulha, alimentou as caldeiras das fábricas e revolucionou os transportes, tornando mais rápida a movimentação de pessoas, matérias-primas e produtos transformados.
O impulso da indústria permitiu a construção de locomotivas e de navios, mas também de grandes obras de engenharia como gares, túneis, pontes e canais, por exemplo, o Canal do Suez, aberto em 1869, e o Canal do Panamá, terminado em 1914. Na segunda metade do século XIX, surgiram duas novas fontes de energia, o petróleo e a eletricidade. O petróleo, extraído pela primeira vez num poço da Pensilvânia em 1859, impulsionou os transportes de estrada. O motor de explosão movido a gasolina, usado nos automóveis, foi inventado por Daimler. O motor a gasolina foi também usado na aviação, substituindo os balões e os dirigíveis. Os irmãos Wright efetuaram o primeiro voo em 1903, a bordo do Flyer, e que durou apenas 12 segundos. A eletricidade teve grande importância na iluminação, pública e privada, através da lâmpada de filamentos inventada por Edison, e nas comunicações, permitindo o funcionamento do fonógrafo, do telefone, do telégrafo e do cinema. As novas fontes de energia permitiram o desenvolvimento das indústrias siderúrgica e química. A siderurgia permitiu a conversão de ferro em aço, aumentando as aplicações deste metal. O aço foi usado, por exemplo, na maquinaria para as fábricas, nos instrumentos agrícolas, nas locomotivas e nos carris dos caminhos de ferro. A indústria química foi fundamental para a produção de diversos artigos, como medicamentos, fibras sintéticas, vernizes, corantes, que revolucionaram a indústria têxtil, ou pneus, aplicados nas bicicletas, primeiro por Dunlop e depois pelos irmãos Michelin. A concorrência entre as grandes empresas e mesmo entre os países trouxe a necessidade de aumentar, acelerar e tornar mais barata a produção. A procura de novas soluções técnicas e científicas foi constante e os grandes industriais apoiaram e financiaram a investigação científica. A expansão da Revolução Industrial exigiu e proporcionou contínuas descobertas e inovações na ciência e na técnica. Desde 1851, foram várias as exposições internacionais na Europa e nos Estados Unidos da América. Mostrava-se, de forma triunfal, o que de melhor era produzido e que ia melhorando a qualidade de vida da população. A nossa aula caminha rapidamente para o fim. Como costume, pelo menos para mim, passa a correr. E então, vamos fazer um breve resumo, um balancezinho das consequências da industrialização no século XIX e das modificações que esta industrialização vem trazer ao nosso cotidiano. Portanto, a revolução dos transportes com a locomotiva no comboio e com também o barco a vapor, extremamente importante nas ligações comerciais. Estas duas inovações vêm permitir a aceleração das trocas comerciais, o que vai fazer crescer quer o mercado interno, quer o mercado externo. Por outro lado, são também usadas novas fontes de energia, o petróleo, que vai ser usado nos motores de combustão interna dos automóveis, mas também nos primeiros aviões, no caso de primeira experiência de aviação com os irmãos Wright. A indústria química com novos medicamentos que surgem e a possibilidade de cura para muitas doenças. O uso da eletricidade, a lâmpada de filamentos de Thomas Edison. A invenção do telefone pelo Sr. Bell, fundamental. A iluminação pública nas cidades, que vem trazer uma nova vida às cidades, principalmente vida noturna. Estas modificações do cotidiano são fundamentais, o que me permite agora lançar-te um pequeno desafio e fazer-te pensar. Gostava que pensasses, até à aula da semana que vem, qual a diferença entre a vida de uma criança no século XIX e a tua vida atualmente. Gostava que pensasses o que seria começar a trabalhar muito jovem, começar a trabalhar numa fábrica, ter todos os elementos da família a trabalhar, não ter sequer possibilidade de ir à escola, e a vida que tu tens hoje em dia, e que pensasses que, fundamentalmente,
a defesa dos direitos da criança tem sido uma realidade até aos dias de hoje. A Unicef tem tido um papel fundamental e direito à vida, ao desenvolvimento, à educação, à saúde, direito à identidade. Está bem? Até para a semana.